Nos bastidores do poder, acordos ocultos moldam a realidade das ruas. Por anos, o Estado travou uma guerra sem tréguas contra o crime organizado. Mas, de repente, os confrontos cessaram. Os ataques, antes constantes, sumiram do noticiário. O que aconteceu? O governo venceu ou simplesmente mudou de estratégia? Por que o comando do PCC está em São Paulo? Porque as autoridades de São Paulo fizeram acordo. Esse é que é o escândalo. O Estado silencioso, a paz comprada pelo crime. Neste documentário, exploramos uma hipótese inquietante, a de que o governo teria cedido a um acordo velado com a facção criminosa que domina o Estado, garantindo uma paz ilusória em troca de concessões obscuras. Investigações foram esvaziadas, a repressão diminuiu e os confrontos armados deram lugar a negociações silenciosas. Mas a que custo? Enquanto os índices de violência diminuem nos relatórios oficiais, cresce o temor de que o Estado tenha abandonado sua soberania. A população pode estar experimentando não a vitória contra o crime, mas sim um novo modelo de domínio, onde a autoridade verdadeira não vem mais do governo. O passado de sangue. Antes desse suposto pacto, o cenário era diferente. O Estado vivia em guerra. A facção criminosa, com presença dentro e fora dos presídios, promovia ataques coordenados contra policiais, agentes penitenciários e órgãos do governo. Maio de 2006, uma sexta-feira, São Paulo parou naquela data. Foi um caos terrível na cidade, né? Marcou porque foi assim, foi um absurdo, né? Ter toque de recolher em São Paulo. Foi um dia de medo e caos durante a onda de ataques do PCC contra alvos policiais, ônibus e prédios públicos. Alguns presos que ganharam o benefício da saída temporária do Dia das Mães participaram de ataques contra a polícia. Eles receberam na cadeia a missão dada por integrantes do PCC. Houve resposta e o resultado, entre 12 e 21 de maio, foi a morte de 564 pessoas no estado, sendo 59 policiais. Mas o que mudou no crime organizado após os ataques de maio de 2006? Integrantes do primeiro comando da capital foram isolados e a facção percebeu que a tática da violência contra o Estado não era o melhor caminho. Presos deixaram de promover rebeliões e fugas e o PCC passou a seguir o modelo de grupos mafiosos. A facção concentrou suas ações em grandes assaltos e no negócio criminoso bilionário do tráfico internacional de drogas, lucrando com o envio de toneladas de cocaína para a Europa. A polícia e o Ministério Público também se especializaram e evoluíram nas estratégias de combate ao crime organizado. As autoridades já classificam o PCC como um grupo pré-mafioso que montou uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro que conta com doleiros, laranjas, empresas de fachada e dezenas de postos de combustíveis. O PCC deixou de ser uma facção que lutava no início, ou pretensamente lutava, pelo direito dos presos, e hoje ela é uma organização criminosa com a única e exclusiva finalidade, né, de provocar lucros, né, gigantescos e enriquecer principalmente a liderança. Em resposta, a Rota, a tropa de elite da polícia militar, agia com mão de ferro. Interceptações telefônicas levavam a operações e cada avanço da facção era combatido com rigor. Porém, a gente combatia como a Rota combate até hoje o crime organizado, né? Então, nós combatíamos muito duro, porque nós trabalhamos com o GAECO, com informações. Então, todo o 01 do PCC, todo cara que assumiu o PCC, ou ele morria ou ele era preso. Ele que escolhia se ele queria morrer ou ser preso, simples assim.
Se ele quisesse ser preso, ele se entregava. Se ele quisesse morrer, ele trocava tiro com a gente. Gosto do freguês. Então, e fora armamento, aquela época, você lembra, Cavalcante, tinha um fuzil, era mais de 100 mil reais pra trazer um fuzil pra São Paulo. Lembro. E a gente pegava fuzil pra cacete, estava dando prejuízo terrível pros caras, grana. Pegamos na Boi Malhado, não sei se eu lembro. A viatura nossa pegou dois na Boi Malhado. Você lembra aquela operação lá que nós fizemos no São Camilo, lá em Jundiaí? Quantas metralhadoras nós pegamos? Lembra, no Morro de São Camilo? Porra, coisa pra caramba. Metralhadora, pistola. E droga. E se eu não me engano, veio 2 granadas. Isso, e droga, que vende droga, velho. Droga era roda, entendeu? Droga era mata. Então a gente tava dando um prejuízo muito grande pro crime organizado. Então, os sistemas de informação já sabiam que eles queriam planejar um atentado, mas não contra mim. Eles estavam falando em planejar um atentado. Se achavam que era contra o governador e tal, mas nunca contra o comandante da rota. Falavam autoridade do Estado. Nunca ninguém achou que era comigo. Eu mesmo, de verdade, não me ligava nisso. Algo mudou. As interceptações telefônicas, antes conduzidas pela polícia militar, passaram para a polícia civil. Coincidentemente, a se torna cada vez mais evidente. Enquanto isso, investigações são abafadas, provas desaparecem e agentes que se aproximam demais da verdade enfraquecem dos tribunais. Relatórios internos indicam que a infiltração criminosa chegou ao topo da cadeia de comando, onde ordens são dadas não para combater o crime, mas para garantir sua continuidade. O Estado, que deveria proteger, se tornou cúmplice e, para muitos, a linha entre justiça e máfia já não existe mais. Policiais civis prenderam o tenente Fernando Genauro da Silva, de 33 anos, na casa dele em Osasco, na Grande São Paulo, e trouxeram o oficial da PM para a delegacia de homicídios na capital paulista. O tenente Genauro é suspeito de ser o condutor do carro preto de onde saíram os atiradores que mataram o delator Vinícius Gritzbach em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. No pedido de prisão temporária, a Polícia Civil diz... O PCC hoje diz que tem 27 mil membros. Aí eu falo, nós somos em 400 mil policiais no Brasil, se eu não me engano. Talvez até mais. Cada grupo de 10, 15 policial aí matando um cara do PCC, acaba com essa desgraça. Mãos à obra. O acordo silencioso. Nos bastidores surgem informações alarmantes. Fontes anônimas apontam que um canal de diálogo foi estabelecido entre representantes do governo e líderes da facção. A ideia era simples: evitar o caos que assombrava o Estado. Ataques contra ônibus, depredação de patrimônio e execuções públicas tornaram-se cada vez mais raros. Mas a que custo? Os relatos indicam que encontros ocorrem regularmente. Em locais seguros e longe do olhar do público, membros do alto escalão do governo sentam-se com lideranças criminosas para renegociar os termos dessa convivência forçada. A mensagem é clara: o Estado não pode erradicar a facção, então decide administrar sua existência. Para garantir que nada saia do controle, a própria segurança pública se torna peça-chave nesse teatro silencioso. Agentes do Estado, aqueles que deveriam combater o crime, assumem um novo papel. Escoltam autoridades até os locais das reuniões secretas, garantindo que os encontros aconteçam sem riscos. Blindados que antes transportavam forças de repressão agora protegem os arquitetos dos acordos. É uma negociação a portas fechadas, onde se discute não o fim da facção, mas sim as regras para manter a paz. Mas os acordos têm um preço alto. Em troca da paz, criminosos recebem privilégios impensáveis. Licitações são manipuladas para garantir que empresas ligadas às facções dominem setores estratégicos, como o transporte, no caso, lotações, segurança privada, entre outros inúmeros negócios legais. Investigações policiais são interrompidas antes de chegarem aos verdadeiros mandantes. Delegados que ousam desafiar essa estrutura veem suas carreiras
ameaçadas. Ou pior, a blindagem dos chefões do crime se fortalece a cada novo pacto. Denúncias de torturas em presídios são ignoradas. Ativos eletrônicos, regálias e meios para continuar suas operações de dentro para fora. O crime organizado deixou de ser apenas um problema de segurança pública e se tornou parte do próprio sistema. Esse diretor, ele sempre foi muito, ele sempre gostou de mim como um filho, assim, ele falava, entendeu? Porque eu conseguia acalmar toda a cadeia dele, que era muito assassino junto, e não morria ninguém, não acontecia nada quando eu tava lá. Então ele me tratava mesmo muito bem, entendeu? Só que eu temo hoje, né, depois de 20 anos, né, que se passaram tudo isso daí, e depois do que a mídia fez eu me tornar, me estigmatizou e tudo mais, e ele subiu bastante de cargo dentro da hierarquia. Hoje ele eu não sei se ele já se aposentou, mas a última notícia que eu tive, ele mandou até um abraço pra mim quando eu tava em Venceslau, pra você ter uma noção, entendeu? Que legal. Eu não sei se ele foi corrompido também pelo status de ser tudo isso daí. Sim.